Eu já estou na Clínica Vida com o Dr. Sebastião Maurício Bianco, psiquiatra. Sempre que a gente precisa bater um papo, trocar umas ideias e falar de assuntos sérios, né? Nós procuramos o doutor. E ele recém chegou de férias, eu estava na espera, eu estava na porta esperando ele chegar das férias. Então hoje nós estamos aqui. E o assunto é sério. Elaine Pérez, a paisagista que foi espancada cruelmente, né, por 4 horas. Imagine só uma pessoa sendo espancada por 4 horas. Quem acompanhou toda essa situação viu a tristeza, sangue pro apartamento inteiro. E um rapaz bacana, assim, bonitão, né? Quem diz assim, não, é um marginal, ou sei lá, como que a gente classifica uma pessoa dessa? Ele que é lutador de artes marciais. Agora vamos ver com o doutor se a pessoa que faz isso é uma pessoa que dá aquele súbito, uma coisa assim repentina. Ele já estava conversando acho que uns 8, 9 meses, né? Aquele súbito de loucura, e tem momento de lucidez também? Ou a pessoa sempre está assim, né, mal intencionada? Eu não sei falar nada a respeito do assunto, mas isso eu fiquei muito curiosa e muita gente se pergunta, por que acontece isso? Por que está acontecendo tantas coisas com a mulher, né? O feminicídio, por exemplo. Paranavaí, 150 mulheres, ano passado. Então, que foram espancadas e umas mortas também. Então, vamos ver com o doutor por que acontece isso e por que está acontecendo tanto ultimamente também. Tudo bem contigo, doutor? As férias foram ótimas? Foram boas, muito boas. Estava precisando. Mas você, eu sempre falo que você principalmente, porque geralmente as pessoas que vêm aqui, elas vêm com seus problemas, né? E o doutor é um só para resolver tantos, né? Não, com certeza. Mas é interessante, né? Me chama muita atenção algumas coisas nesse caso. Primeiro assim, sabe, uma coisa que eu acho que seria importante a gente alertar as pessoas da realidade virtual. Quer dizer, você conversar com alguém pelo celular, pelo computador, é diferente de você conhecer alguém. O mundo é virtual. Virtual significa que eu posso criar um perfil que não sou eu. Então, na verdade, quando você está com alguém, no olho com olho, você vai conhecer melhor esta pessoa, você vai perceber as intenções, tudo. Então, eu acho que, primeiro de tudo, alertar as pessoas que esses relacionamentos via internet são perigosos também, não é? Então, acho que a gente está vivendo um momento no mundo em que há um afastamento físico das pessoas. A gente fala que nossos adolescentes não brincam mais, nossas crianças não têm mais diversão, tal. Mas o adulto também não tem mais aquele contato, não sai mais. A solidão fica muito no computador. Então é muito importante tomar cuidado com esses relacionamentos, porque a gente não sabe quem está do outro lado, se aquilo ali é real ou não. Segundo, uma pessoa que vai na sua casa pela primeira vez para um encontro amoroso, mas você não conhece. Vocês conhecem. Alguém estranho dentro da sua casa. Você está colocando alguém dentro da sua casa. Essa pessoa, ela pode ter boas intenções, más intenções, você não vai saber, tá? Pelo jeito, é uma pessoa que tem uma certa tendência. A gente fala tudo isso na suposição, que a gente teria que examinar os dois para ver, né? Mas na suposição, porque pelo jeito é uma pessoa que ela convidou ele para dormir na casa dele. Ele falou que ele estava cansado, falou, então dorme aqui. Quer dizer, ou seja, ele havia conquistado nela a confiança de que poderia passar a noite com ela sem problemas. Então eu acho que esse é um ponto fundamental de conhecer a pessoa melhor. Aí entra talvez pela diferença de idades, né? A ideia da diferença de idades. Ela era bem mais velha que ele. Depois eu queria falar um pouco sobre a função da mulher também nesse papel. Então, veja bem, talvez ela tivesse um pouco mais só,
um pouco mais se sentindo solitária, e com isso ela reduziu as defesas, reduziu os cuidados e se encantou. Então o nosso cérebro às vezes prega esse tipo de peças na gente, nos trai dessa maneira, porque a gente começa então a se empolgar tanto com uma ilusão que eu crio. Esse é o príncipe encantado, a pessoa que eu quero, e de repente eu começo então a apagar tudo de negativo que tem naquela situação. Vira um mundo colorido. Eu vejo aquela pessoa é um perfeito ídolo, né? Resultado, eu não tive os mesmos cuidados que eu teria, por exemplo, se fosse uma pessoa que tivesse vários, eu não sei, não conheço a história dela, né? Mas assim, uma pessoa que tivesse vários relacionamentos, que ela saberia se defender um pouco melhor, saberia conhecer melhor quanto é a ameaça. Isso é um outro papel que está sendo muito discutido hoje em dia, que se chama vitimologia, tá? Eu ouço muito falar de uma função, como é que eu vou dizer assim, machista, uma visão machista no feminicídio, mas não é só machista, não. Pelo menos eu não me considero machista assim, né? Mas assim, eu acho que nós temos que também ver o papel dessa pessoa, dessa vítima, também numa ação, que o risco que a gente também tem que se cuidar, tem que se precaver. Então, uma mulher que não se cuidou, que trouxe alguém que ela não conhecia corretamente para dentro de casa, então ela estava se expondo a um risco desnecessário. Com relação a essa pessoa, parece ser um tremendo de um psicopata. O que é psicopata? Acho que isso é importante a gente esclarecer, né? Psicopata é um transtorno de personalidade. É uma pessoa que nasce com defeito na personalidade. Então, assim, qual que é o defeito do psicopata? O psicopata, ele busca o prazer. Eu tendo prazer, a tua dor não me incomoda. Ele é uma pessoa que a tendência do psicopata é não ter sentimento de compaixão, não ter culpa. Eu me satisfazendo é o que basta. Então, a atitude dessa pessoa foi uma atitude bem psicopática nesse sentido. Sedutor, conseguiu convencê-la durante 8 meses, ela levou para o apartamento dela, ela convidou ele para dormir no apartamento. Então ele foi extremamente sedutor. Então a psicopatia veja bem, lutador de artes marciais, né? Então assim, tinha um processo agressivo já, porque o lutador de artes marciais, verdadeiramente, ele é treinado para também controlar a sua própria agressividade, porque ele sabe coisas que as outras pessoas no geral não sabem. Então, para mim, tem todo esse traço. Existe um tipo de doença que pode ser que provavelmente eles podem até alegar, que chama-se embriaguez patológica, que é um tipo de patologia em que a pessoa, quando ela bebe, por menor quantidade que seja, ela desencadeia uma alteração de personalidade, tá? Então, pessoas que ficam extremamente agressivas, violentas, mesmo com pequenas doses de bebida alcoólica, causando aí brigas, discussões, até mortes, né? E ele, então, assim, parece que essa pessoa dormiu e acordou agredindo essa pessoa. Então, tem esses lados. Pensar num quadro esquizofrênico, entendeu? Então, tipo, uma pessoa que escuta uma voz, que fala, que tem que agredir e tal, é muito raro, tá? Então, os quadros esquizofrênicos, eles não vão estourar assim logo de cara, tem todo um pródromo, tem toda uma situação que vai percebendo, e depois não é só
o delírio ou a agressão, são vários outros sintomas que vão ser evidenciados ali. Então, nesse caso aí, eu iria mais para o lado da personalidade psicopática, sabe? Um psicopata que não se comoveu com a dor dela, não se comoveu com o sangue dela, não se comoveu com nada. Quis continuar agredindo. E as mulheres? O que você gostaria de falar? Não, eu acho assim, eu ia falar sobre a vítima, né? O papel da vítima, né? Então, assim, que a gente precisa, a mulher precisa conhecer a pessoa que ela está do seu lado. Não pode, por uma questão de amor, tirar a ideia de que a outra pessoa realmente pode agredir, pode atacar. Geralmente o agressor, o ex-marido, um ex-namorado, ele já demonstra alguns sinais, faz alguns tipos de ameaça. Então, que a mulher tem que ficar de olho mesmo para se proteger. Há algum tempo atendi uma pessoa também que aconteceu uma situação muito parecida com essa, em que ela conheceu alguém pela internet, foi agredida no primeiro encontro. Então não é uma história tão simples, né? É uma história que é muito... E não nova também. Não nova. Então que a pessoa, quando você vai conhecer alguém, mesmo que você conhece pela internet, procure estar pelos primeiros encontros em lugares públicos, com mais gente, para que você conheça um pouco da história da pessoa. A internet aceita tudo que você escrever lá vai acontecer, mas não é real. Então a gente precisa se conhecer, precisa ver. E hoje tem tantas páginas de relacionamentos, né, doutor, que o pessoal entra de cabeça, né? É muito frequente. Está muito difícil o relacionamento. Na verdade é assim, sabe? O ser humano gosta mais da fantasia do que da realidade. A fantasia é mais legal, é mais... Nossa, as festas maravilhosas, fulano vai ser demais. Chega lá, não é tão legal assim, a pessoa não é tão bacana assim. Mas a tendência da gente de diminuir o negativo, isso às vezes é muito perigoso. E muita gente fica fantasiando, né? Eu sempre falo, fica assistindo filmes, né? Aqueles filmes de pornografia, os pornôs, nossa, vai rolar tudo isso, daí não rola nada, vem a decepção, né? Mas é como você falou, é melhor ver o filme, porque ele sabe também que isso não vai acontecer depois, né? Então vive na fantasia, vive imaginando coisas. Agora, que recado, o que o senhor falaria tanto mais, eu acho que para esse pessoal que é via internet, aplicativos, o que você deixaria de conselho? Eu acho que as pessoas têm que começar a se precaver um pouco mais, a estabelecer relações afetivas, né, com pessoas que estão mais próximas, que estão mais físicas. Pode não ser tão bonito, pode não ser tão legal, mas de repente é mais físico, você conhece mais, você sabe algumas coisas, você tem um pouco mais da história. A parte virtual é realmente um risco muito grande. Não que não possa ter o relacionamento, existem vários casos que deram muito certo os relacionamentos via internet, mas tenta conhecer mais, tenta conhecer o público, tentar descobrir algumas coisas a mais. E eu fico preocupado assim, porque quando você começa uma relação que você tem que descobrir alguma coisa a mais, essa relação já começa com desconfiança, já não começa uma relação legal, não começa uma coisa de mais física, mais prazerosa. Aliás, eu queria só falar uma coisa com você falou do filme pornô. O grande problema dos filmes pornográficos, só é outra coisa, não tem nada a ver com essa situação. Sim, se você é bom abordar. Tem a ver muito com a fantasia.
Então, os filmes pornográficos, eles têm muito a ver com a fantasia mais masculina do que feminina. O homem tem muito mais fantasia que as mulheres. E qual que é o grande risco? É vício. A pessoa se habitua tanto a ver filme pornográfico que depois ela não consegue estabelecer uma relação de verdade com as pessoas. Ou, o que eu tenho visto com muita frequência no consultório, querer que a esposa faça aquilo que ele viu no filme. E que não é que eles são artistas que estão ali trabalhando. Sim, é um trabalho. Estão ganhando para isso. Estão ganhando, é um trabalho, né? Então, aí vira cada confusão danada, porque, na verdade... então, assim, o filme pornográfico é muito, na minha opinião, assim, é um pouco perigoso, sabe? Perigoso, muito louco. Muito louco e realmente, assim, e cria dependência. A pessoa começa a se interessar muito mais pelo filme... Do que pela vida dele do que da vida... Vamos falar assim. Exatamente, com a parceira dele. Porque, geralmente, isso acontece mais com casamentos lá de 15, 20 anos, né? Pra cima, lá já... Né, aquele casamento consolidado, daí já não tem mais aquele relacionamento com frequência, o sexo com frequência, que nós já fizemos a matéria com o Dr. Elgner a respeito disso. Então é isso que vai enfraquecendo tudo e as coisas vão tomando um outro rumo e as coisas vão esfriando e depois acaba tudo também. Exatamente, então tem que tomar cuidado. Mas eu acho assim, eu acho que o grande problema é que eu diria assim, é que a gente também faça uma autoanálise de quanto tempo eu estou no celular, quanto tempo eu estou perdendo tempo com WhatsApp, Facebook, Instagram, não só cobrar do outro. É interessante que já existe, por exemplo, no Hospital das Clínicas da USP, já existe um ambulatório para tratar pessoas viciadas em celular. E eu hoje posso te dizer, o maior problema que a gente tem, assim, são com os adultos, né? E então eu acho que tem que tomar cuidado. Observa se você está ficando muito tempo no teu celular, se você não está deixando coisas a desejar. A gente precisa realmente estabelecer uma vida muito mais social, mais ativa do que ficar só no celular. Muito bom o nosso bate-papo, como sempre. Gosto muito, muito, muito de conversar com o Dr. Sebastião, porque sempre é um bate-papo muito gostoso, interessante e muito, muito, muito importante, porque faz parte da vida de todos nós, né? No dia a dia. Que Deus abençoe grandemente e boa retomada dos trabalhos. Opa, obrigadão para você também. A respeito até do celular, eu vejo assim, rápido que eu vou falar, mas o que eu vejo, o pai está lá no celular, a criança está lá chorando. Ele pega e dá o celular para a criança, já coloca, né, em algum lugar para a criança se entreter. Então, querendo ou não querendo, ele já está viciando a criança desde pequenininha também no celular. Isso acontece, infelizmente, acho que é bom a gente se policiar e vamos mais no olho a olho com a família, na hora do café da manhã, do almoço, do jantar, do café da tarde, seja onde for, uma reunião, restaurante, que seja somente para vocês ali. Um dia eu estava em viagem, até encontrei você lá em Londrina, né? Lembra? Eu fui no restaurante, numa lanchonete lá aquele dia. Me cortou o coração, sério, gente, sério. Eu fiquei muito triste. Tinha, pelo jeito, né? Pai e filho, orientais. O senhorzinho, já bem de idade, ele sentadinho de braço cruzado e o filho só no celular. Eu e a minha amiga bem pertinho, eu falei para ela, acho que eu vou lá conversar com aquele senhorzinho. Eu falei para ela, olha só que situação. E ele conversava com a pessoa, vamos falar assim, com o filho, mas o filho não largava. Gente, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Dê tempo para as pessoas que estão à tua volta. Isso é primordial. É tudo, tudo, tudo. É o teu sangue, é a tua família, é o teu dia a dia, as pessoas que estão em volta de você. Eu teria tanto para falar sobre isso, tanta coisa que a gente vê por aí, mas enfim, vou ficar por aqui porque o entrevistado era ele, não sou eu. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já.